agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir, Senhor. Ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor. Quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir, Senhor. Ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Tua mensagem, divino mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminho não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te
sentindo, Mestre Jesus, tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus. Laia, 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 laia. Bom, falta um minutinho. Sejam todos bem-vindos. Gracinha, é muito bom te ver depois de tanto tempo. Então, hoje eu vou pedir para você fazer a prece e a página de abertura, tá Está bom? Nós bem. estamos no capítulo 106 da... Dar, né? Já está aberto aqui. Já, já está na hora, né? Tá, agora. Tá. Primeiro é a prece, né, Pita? Acho que a Gracinha congelou, gente. Florinha, tenta fazer a prece aí, por favor. Uhum. Então, Senhor, nosso Mestre querido, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome. Permita, Senhor, que esse momento seja um momento de reflexão, de busca do conhecimento espiritual, que nós possamos deixar lá fora as nossas preocupações, ansiedades e entrar nesse estudo de coração, buscando o envolvimento da espiritualidade e pedindo que esse momento possa servir também de uma pequena luz, né, para aqueles que estão buscando um rumo, que estão buscando um consolo, que possamos, com as nossas vibrações, envolver a todos os espíritos que aqui conosco se encontram para esse momento. Então, obrigada, Jesus, pela oportunidade. Envolve a todos nós, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Gracinha, você Gracinha vai voltou? poder ler? Acho que ela está voltando, mas não sei. Está funcionando agora, Gracinha? Eu troquei de local para ver se melhora a recepção. Vou tentar, tá bem? Bom, Vou ler então a mensagem. Dar. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 30. O ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele.
Alguns distribuem esmolas levianamente, outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores. Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas. E se ouvimos-lo recomendando, estejamos prontos a dar a qualquer que pedir. Vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Concedeu bem-aventuranças aos aflitos e advertências aos vendilhões. Certo, os mercadores de má-fé, no íntimo, rogavam-lhe a manutenção do status quo, mas sua resposta foi eloquente. Deu alegrias nas bodas de Caná e repreensões em assembleias dos discípulos. Proporcionou a cada situação e a cada personalidade o de que necessitavam, e quando os ingratos lhe tomaram o direito da própria vida, aos olhos da humanidade, não voltou o Cristo a pedir-lhes que o deixassem na obra começada. Deu tudo o que se coadunava com o bem, e deu com abundância, salientando-se que, sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, porque sabia que o ato de dar vem de Deus, e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está nos céus. Isso tem a ver, inclusive, com o dia que se comemora hoje, né? Ele deu de si tudo, a própria vida, e que a vida material, a vida de encarnado, né? Porque não só isso, mas muito mais do que isso, todo o tempo que ele tem se dedicado a cuidar de todos nós, a ser o caminho para todos nós. E a advertência desse texto é que nós estejamos sempre com o coração pronto a dar tudo de nós, mas não é dar por dar, não é sair distribuindo sem saber o que você está distribuindo, se o que você está distribuindo é o que o outro realmente precisa. Porque se dermos sem nenhuma condição, na condição aí não é a condição de amor, eu penso, é a condição de verificar realmente o que é necessário, nós estaremos também sendo tolos, né? E poderemos ser utilizados até para que se aproveitar, né? Aproveitadores tomem conta daquela nossa condição de estar sendo doadores. O doar não é para ver a quem, mas é para ver a necessidade de quem recebe, de quem necessita e de quem pede. Foi o que eu entendi do texto. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa. A minha internet está um tanto quanto instável hoje, então a qualquer momento eu sei que ela É, pode cair. tá. Eu acho que essa primeira frase que ele chama atenção, que alguns distribuem esmolas levianamente, outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores. Eu acho que isso aí é uma advertência. O Chico falava, por exemplo, que ele tinha que zelar pelo livro, desde o momento que ele era recebido por suas mãos, e depois algumas pessoas o ajudavam, às vezes, a datilografar, depois eram muitas vezes os primeiros, né, livros, eram todos enviados para a FEB, aí tinha aquela coisa de quem levava os originais, ou como eram recepcionados, como seria a edição. Então, ele dizia que ele tinha a obrigação de cuidar daquela obra até a divulgação dela, até, digamos sempre. E às vezes mas os nossos trabalhos, mesmo pequeninos, por exemplo, na instituição onde a gente trabalha, cada um de nós aqui, está o Wellington envolvido lá com a casa espírita dele lá em Levi Gasparian, você está aí no Lar de Teresa, nós estamos aqui no Recanto de Maria. Mas se você entregar esse trabalho a mãos inconsequentes, de repente, todo aquele trabalho que foi assim elaborado com cuidado, com critério, com responsabilidade, basta você entregar em mãos irresponsáveis ou em mãos inconsequentes. E em breve, todo aquele
aquela obra desmantela, né? Então, eu acho que a mesma coisa é do nosso lar, a quem a gente vai entregar a administração, das vezes, do nosso lar. Enfim, tem uma série de coisas que a gente não se dá conta, e aqui ele chama, outros se esquecem da vigilância, entregando o seu trabalho a malfeitores. Então, às vezes, então, no trabalho, principalmente nesse trabalho com Cristo, a gente tem que ter um mínimo de compromisso e de responsabilidade. Não adianta dizer assim, porque fulano agiu de boa fé. Aí vem aquele ditado que o próprio Emmanuel, né, uma vez tem aqui no livro, num dos livros, que ele fala que é um provérbio antigo de que o inferno está cheio de boas intenções. Então, não basta apenas ter boas intenções e não ter responsabilidade. E aí a gente vê que a responsabilidade é em tudo, em qualquer tarefa que envolva o trabalho, né, de doação ou de assistência, é fundamental, né? Fundamental. Mas falem aí, Glorinha, Wellington. Ninguém quer falar nada? Aí também tem o detalhe que ele deixa claro que, olha, quando a Gracinha falou do que a pessoa precisa, que todo mundo diz assim, não, porque Jesus, olha, Jesus expulsou os vendilhões e certamente gostariam que ele reforçasse o direito que eles tinham de fazer comercialização, né, comércio dentro do templo, não é? E, no entanto, ele os expulsou e os chamou de raça de víboras, coisa e tal. Cansou de chamar os fariseus de raça de víboras, não é? Ou seja, de hipócritas. Ele chamava realmente de hipócritas, raça de víboras. Então, ele não coadunava com a hipocrisia, com o erro, com aquela coisa, porque tem gente que acha que ser bonzinho é você curvar a cabeça a tudo. E aí, tem uma frase de Chico Xavier que ele dizia que Emmanuel falava o seguinte: você é bonzinho, ele é bonzinho, quem é que segura o boi bravo? Ou o cavalo bravo? Quem é que segura o boi bravo? Ele dizia assim, então, o fato, o bonzinho não ajuda, né? A pessoa tem que ter firmeza, ele pode falar com cordura, com amabilidade, mas tem que ter firmeza de propósito, firmeza na fala, né? E a gente às vezes confunde as coisas, acha que ser bonzinho. O pessoal mesmo fala assim, não, porque Chico era manso, ele era, mas o pessoal que conviveu com ele sabe que diz que quando se tratava dos interesses doutrinários, ele era um general. Ele não compactuava com aquilo que ele não concordava. Tanto é que ele abandonou a Comunhão Espírita Mineira, lá em Uberaba. Ele largou o pessoal numa reunião que teve, levantou, falou algumas verdades bem graves, e levantou e saiu. E aí, para mostrar para eles que, olha, não é por aí o caminho, ele passou a fazer as reuniões embaixo do abacateiro, num terreiro, sem nada, sem. Depois é que botaram um telheiro, aí ficou sendo só um telheiro, depois que a coisa extremamente simples, porque ele não concordava com as diretrizes que as pessoas estavam adotando na Comunhão Espírita Mineira, nessa primeira casa que ele participou, porque começavam a vir doações, começavam a ter coisa. Bom, enfim, ele foi curto e grosso e chamou a atenção. O pessoal disse que ele foi, assim, para arrepiar. Então, a gente tem, assim, umas visões um tanto quanto equivocadas de achar que não, ele concordava com tudo, achava não, ele concordava com tudo e não afetava, que não comprometia, ele era gentil, ele era amoroso, ele era isso, coisa e tal, mas ele era irremovível naquilo que ele considerava uma questão crucial de interesse doutrinário. Então, as pessoas têm
como Jesus também, né? Bom, vamos lá, se ninguém quer falar, vamos para. Nós estamos no capítulo 38, só que nós já estamos na penúltima página do capítulo. Então, só para rememorar, ele narrou, estamos na casa de Dona Isabel, durante a noite em que os espíritos fazem da casa de Dona Isabel uma pousada, um pouso, e que muitos encarnados são levados até ali para encontrar seus familiares ou orientadores espirituais, para receberem os alvitres, as orientações, o consolo necessário. E aí ele narrou o caso de uma avó, quer dizer, de uma senhora, a avó é outra, de uma senhora, é a avó mesmo, de uma senhora que recebe a neta, e a neta estava passando por momentos muito difíceis, e aí o mais interessante é que a avó conversa com a nieta, que é a neta, mas, como lhe diz aqui, o Aniceto diz, é conversa de espírito a espírito. Ela não só conversa, como ela plasma aquelas ideias, ela pensa fortemente e aí usa símbolos, porque sabe que a neta não lembrará da conversa, mas os símbolos ficarão gravados no seu inconsciente e virão à tona. E virão à tona porque, como ele diz, havia uma conexão muito forte entre essa avó e essa neta. E aí ela, aqui diz assim, ó, a benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente também. A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. E aí ela vai falar, o problema era da calúnia, né? E desse modo não terá dificuldades para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa a transformar-se em flor de virtude nova, quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. Então, vamos continuar aqui, estou só rememorando, vamos continuar aqui a leitura. Quer começar, Wellington? A lição fora. Leio sim. A lição fora profundamente significativa para mim. Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas. Pensei no longo esforço dos que indagam o mundo dos sonhos. Quanta riqueza psíquica, suscetível de conquista, se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das veredas espirituais. Lembrei a psicanálise, a tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores. Percebendo-me as elucubrações, o devotado mentor dirigiu-me a palavra de maneira especial. Freud, asseverou Aniceto, foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado, sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo, na esfera da indagação psíquica. Pela pausa do nosso instrutor, percebi que ele não desejava entrar em minucioso exame da teoria famosa, lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pelo grande cientista às tendências inferiores. Indaguei um tanto tímido. Haverá, porém, centros de reunião para os espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui aos amigos interessados no bem? O generoso mentor sorriu benévolo e falou: não haja dúvidas quanto a isto. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados,
são mantidos obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos, relativamente, os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. E, fazendo um gesto por demais expressivo, concluiu: livre-nos o Senhor de cair novamente. Esse finalzinho complementa essa fala da Pepita anterior, né? Das instruções sobre o sono, sobre os sonhos, e tudo que a gente apreende enquanto está adormecido. Ele fala da lição que foi profundamente significativa. Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas. Tudo que acontece enquanto a gente dorme e o que nós ouvimos e aprendemos lá. A gente não deve lembrar nem 2%, sei lá, do que a gente vê nos sonhos, porque, como diz a vovó para a neta, provavelmente são símbolos que a gente acaba trazendo para tentar rememorar e tentar compreender melhor as instruções dos mentores amigos, né? Ele fala da riqueza psíquica suscetível de conquista. Se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais, porque muitos cientistas profissionais ainda focam muito na matéria, mas eu penso que já há um avanço, pois nós temos a Associação Médica Espírita, né? Que já trabalha a partir da doutrina espírita. São cientistas, psicólogos, psiquiatras, que não apenas hoje medicam. A gente sabe que muitos ainda precisam dos medicamentos, mas muitos já trabalham com a questão da espiritualidade influenciando e a espiritualidade como sendo o condutor de muitas ações e atitudes nossas, o que há alguns anos atrás não existia ainda. Então, eu creio que já é um avanço que começou com Freud, claro, né? Ele nem se aprofunda aqui na teoria dele, na teoria freudiana, como ele diz, mas ele ressalta que Freud foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado, sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo, na esfera da indagação psíquica. Aí dá uma pausa e ele fala que não desejava entrar em minucioso exame da teoria famosa. Não cabia ali naquele momento, né? Lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pelo grande cientista às tendências inferiores, indaguei: haverá, porém, centros de reuniões para os estudos desequilibrados no mal, como acontece para os interessados no bem? Ele já vem para um outro campo, né, de indagação, que André representa a gente, né, nas dúvidas, nos questionamentos. Aí o mentor responde: não haja dúvidas quanto a isso. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas as obsessões inferiores, as perseguições, as explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Isso vem mostrar para a gente que se a gente não se modifica quando desencarna, que o espírito permanece o mesmo, nós somos eternos, enquanto dormimos também não viramos santos. Então, todos aqueles irmãozinhos com quem a gente acaba se ligando durante o dia, se prendendo durante as nossas vibrações cotidianas, eles continuam ao nosso lado ali naqueles momentos do sono. Tem pessoas que dizem que acordam e parece que nem dormiu, né? De tão cansado que está, de tantas atribulações que passa. E ele conclui: livra-nos o Senhor de cair novamente. Ou seja, que nós possamos sempre nos tornar pessoas melhores e espíritos melhores. Complementa, por favor, aí, Pepita. Ou outro irmão que queira. Pois é, eu acho que todo mundo pode falar um pouco. Mas, na realidade, ele não quis entrar na teoria de Freud, ele deixou claro que, olha, Freud trouxe propostas já inovadoras, mas estava muito distante da verdade, né? Ele deixou claro que ele estava limitado, como toda pessoa, fez muito, mas não tudo, na esfera da indagação psíquica.
como todo encarnado, ele tinha uma série de limitações, principalmente porque ele não queria aceitar qualquer interferência do cunho espiritual. Então, a pesquisa dele iria ficar sempre capenga. Aí Jung já vai mais além, né? Quer dizer, ele vai porque o Jung ele tinha mediunidade, ele questionava, né, as experiências, ele realizava primeiro com ele mesmo. Então ele já foi mais além. E à medida que nós formos tomando conhecimento da complexidade da nossa psique, com certeza esses profissionais terão mais possibilidades de auxiliar a drenar as nossas mazelas psíquicas, que são muitas, né? São muitas. Agora, aqui, gente, o André Luiz, esse é apenas o segundo livro, mas aqui ele já dá uma abertura grande nesse último parágrafo, quer dizer, quase o último, sobre o processo de vampirização. A gente vai ver no livros que vem à frente que ele vai falar, inclusive, numa reunião mediúnica, que, olha, não houve grandes manifestações, coisa e tal, mas eles tinham conseguido fazer muito para combater o vampirismo, que não era com as pessoas de fora, não, era com os membros da casa da instituição espírita. Então, eles deixam claro que, olha, quando a gente dorme, muitos dos nossos desejos que nós represamos enquanto aqui no corpo, quando a gente se desprende, a gente dá vazão. Aí você pergunta, mas por que que eu dou vazão se aqui eu me contenho? E, segundo o próprio André, ele vai dizer que, uma vez liberado, você não se sente sobre amarras e você vai para locais que você não iria. Você vai para centros de, 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 de- como é que eu vou dizer? De prazer, de certos encontros que encarnados nós não iríamos. E aí, bom, então muita coisa que nós represamos acontece. E é muito perigoso porque eles colocam verdadeiros plugs na gente e através desses plugs é como se eles colocassem assim um terminalzinho e aí eles vão emitindo sugestões, normalmente são sugestões que se repetem. Então, sobre questões, às vezes, de sexualidade. Eu me lembro que eu tive, na época, uns alunos com uns problemas, e aí a gente tinha, assim, umas conversas com eles, coisa e tal, parará. E uma vez veio espíritos dizendo, muito chateados, porque eles estavam realmente manipulando aquelas mentes para aqueles meninos enveredarem por um problema que iria lhes trazer grandes comprometimentos no futuro, né? Então, às vezes a pessoa diz assim, não, isso aí já, já vem com a pessoa. Não, gente, são ideias, são verdadeiras ideias que são implantadas, e aí aquilo vai e vai e vai. Quando você vai ver, você está enveredando por caminhos que, em sã consciência, você não escolheria. Você está adotando práticas que você não escolheria num estado normal, mas você vai se familiarizando. Aí a pessoa vai buscar, agora então, tem um lance da internet. E a pessoa é levada a buscas dentro daqueles desejos que estão sendo despertados, ele vai encontrar ressonância. A coisa é muito mais perigosa do que a gente possa imaginar. Muito mais perigoso. Então, todo horário vigiar é pouco, é pouco. Porque a gente tem que realmente manter assim vigilância na nossa mente, oração no nosso lar, né, para que a gente tenha algum respaldo para impedir que certas ideias, como diz André Luiz, deixar que o passarinho pouse na sua cabeça é uma coisa.
Agora, permitir que ele faça ninho é outra. Então, que venham e dêem umas sabe? O passarinho dê uma rasante, dá uma pousada, né? Dá uma bicada, faz parte. Agora, se ele fizer ninho, é porque eu permiti. Se ele, né? Porque aí é tal história. A gente não pode se iludir. Nunca vão nos colocar ideias que não estejam em consonância com desejos nossos secretos. Então, se ele coloca uma ideia, digamos que ele plante uma ideia, me sugestionando para que eu, de repente, comece a me indispor com X. E aí eu começo a achar aquela pessoa mais chata do que de costume, mais intolerante do que de costume, não sei o quê. E aí eu começo a lembrar, eu começo a dar dimensões a determinadas atitudes, reforçando aquilo, né? Então, automaticamente, eu estou dando vazão, eu estou acolhendo. Daqui a pouco, gente, eu não consigo olhar para aquela pessoa. Por quê? A sugestão foi colocada, mas eu fui alimentando. E aí você vai dizer, por que que eles colocaram isso com aquela pessoa? Porque com certeza tem alguma fissura mal resolvida, tem questões que estão lá, sabe, no subconsciente, tem histórias lá, eles sabem. Se tem uma coisa que eles não são, é despreparados, não tem falta de conhecimento, eles nos estudam meticulosamente, então eles sabem os nossos desejos mais secretos, desejos que a gente pode esconder para a gente. Não, eu não tenho mania de grandeza, mas lá no fundo eu gostaria muito de possuir, de ter, de não sei o quê. Eu não tenho. Eles vão lá, eles fuçam e começam a jogar a ideia. Ideia singela. E aquela ideia vai ganhando corpo. E quando a gente vai ver, a gente está totalmente manipulado. E isso não acontece só com pessoas que estão alheias à doutrina. Acontece com a gente, com a gente. Agora, é claro que as pessoas que não têm essa noção ficam mais vulneráveis ainda. Mas não pensemos que estamos assim, como se diz, isentos. Não estamos. Essa proteção especial, ela existe na medida do nosso trabalho. Merecemos alguma proteção especial? Essa proteção está no nosso trabalho. Aí, que trabalho? Gente, tem que ver o que cada um de nós representa para outras pessoas. No seu ambiente, você está lidando com crianças. Como você lida com essas crianças? O que você representa para elas? Como é o seu olhar para ver as suas feridas? Como é o seu olhar para ver os seus receios? O que que você semeia nessas mentes? Se você estiver fazendo uma boa semeadura, certamente você pode não ir à casa espírita, mas você terá um tratamento especial, porque Emmanuel diz que todo aquele que trabalha com educação, que se preocupa com a sementeira, né, preparar as mentes para o amanhã, merece uma proteção especial. Então, não é de graça. Aí, cada um de nós tem que ver. Agora, se a gente vive na nossa. Outro dia, agora estava falando da concha, pessoa que vive na concha. Hoje em dia, há uma tendência a gente se isolar dentro de um casulo, dentro do casulo, e aí, gente, para quem dentro do casulo somos importantes para quem? Para ninguém, a não ser para o nosso ego. Tudo gira em torno dos nossos medos, dos nossos receios, tudo. E aí, o que que a gente faz? Nada. Então, esse processo aqui, e aí o Wellington falou uma coisa que é verdade. A gente sabe para onde foi ao saber como acorda. Se acordamos mal, se acordamos mal-humorados, se acordamos que a gente não foi para um lugar bom.
não foi para um lugar bom. Então, a gente precisa realmente orar e vigiar, sabendo que a gente escorrega mais do que devia, mas escorregamos, mas também que Jesus não desiste da gente, não desiste. E eu digo sempre, aqueles irmãos que ficam ali no nosso pé, nos assediando, para nos induzir a determinados procedimentos, no fundo, tudo que eles querem é que a gente resista. Ele quer que eu tropece ali, me esborrache no chão, mas tudo que ele quer é que eu resista e levante. Porque se eu resistir, ele vai perceber que, olha, é possível, é possível. Se eu sucumbo, ele reforça a ideia de que isso não vale a pena, que nós somos fracos, que nós não temos valor, que esse Jesus não é de nada. Ele vai reforçar essa ideia. Então, a gente precisa dar o nosso testemunho para que eles possam perceber que, olha, porque às vezes eles perguntam: como é que vocês levantam de novo? Vocês estão tão fraquinhos, como é que levanta? Então, que força é essa que nos levanta de novo? Não somos nós, com certeza. E é preciso que isso seja. Mas fala aí, gente. Fala aí, Glorinha. Não, tenho nada a falar, não. Acho que você falou bastante bem tudo isso, é isso aí. Ninguém mais? Ana, seu Antônio, Fabi, Gracinha, Wellington. Glorinha, quer ler agora, começar o próximo capítulo? Então, capítulo 39. Trabalho incessante. Ao alvorecer, observei que Aniceto recebia numerosos amigos, com os quais se entendeu em particular. Informou-nos o estimado orientador, por espírito de delicadeza, que trazia consigo incumbências várias, de acordo com as instruções de Telésforo, das quais era forçado a tratar em caráter privado, não nos ocultando, todavia, o objetivo essencial, que era, ao que disse, o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados ignorantes congregados para o mal. Enquanto ele se mantinha em conversação íntima, ouvíamos por nossa vez outros amigos da faina espiritual. O dia raiava agora com soberano esplendor. Tínhamos a impressão de que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento. Pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram na casinha humilde, reconheci a importância daquele núcleo de serviço, tão apagado aos olhos do mundo. Uma senhora que se aproximara de nós exclamava comovida: que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Por haver descansado neste pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel, graças à providência divina. Incapaz de sofrear o desejo de aprender, perguntei curioso: mas como a encontrou minha irmã? Em sonho, respondeu a velhinha bondosa. Minha Dalva ficou viúva há 3 anos e faz 11 meses deixei-a só, por haver também desencarnado. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quanto devera e deixou-se empolgar por entidades maléficas que lhe tramam a ruína. Embalde me aproximo dela durante o dia, mas com a mente engolfada em negócios e complicações materiais, não me pôde sentir a influenciação. Precisava encontrar-me com ela à noite, e isso não era fácil,
porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha, e o grupo em que sirvo não poderia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa. Foi então que uma amiga me trouxe a este posto de serviço de nosso lar. Aqui descansei e pude agir com os grupos de tarefa permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. É bom parar, Pepita? Eu acho que aqui você só pode terminar esse parágrafozinho que Tá. ela vai fechar. E conseguiu seus fins com facilidade, indagou Vicente, interessado. Graças a Jesus, respondeu a senhora, evidenciando enorme satisfação. Agora sei que minha filha recebeu meus alvitres carinhosos de mãe, e estou certa de que me atenderá às rogativas. Pode parar agora e comentar. Então, aqui, né, logo no início, a gente vê, não é, realmente a casa da Dona Isabel é um trabalho, assim, é um núcleo impressionante, né, de trabalho de espiritual e de intercâmbio, não é, de vários trabalhadores de várias frentes, assim, de trabalho, né. E aqui ele vai falar do Aniceto, que ele tratou privadamente, né, de um assunto que seria relativo a desencarnados ignorantes, né, congregados para o mal. Acredito que não seria o momento dele abrir assim a conversa, né, eu entendi assim, né, com eles, não é? É, e aí ele conversa lá com o Telésforo, né? E, e ele vai falar exatamente isso, né? A quantidade de grupos espirituais, de trabalhadores que pernoitaram, né, naquela casa, né? E ele até fala, né, diante do mundo era uma casa apagada, né? Quer dizer, apagada no sentido de, assim, quase Era que pobre, simples. invisível, né? É. Assim, sem nenhuma, algo que chamasse maior atenção. Daí a gente vê que, né, a intensidade desse trabalho tem muito a ver com o que a gente está plantando, né, lá dentro. E aí ele vai falar mais uma vez, né, num processo de sonho, um auxílio que é prestado a uma jovem senhora, né, viúva, e a mãe, inutilmente, não conseguia de maneira nenhuma se aproximar dela durante o dia por causa das atribulações, não é, do dia, né, pensando, que ela fala, né, engolfada em negócios e complicações materiais. Esse mergulho da gente na busca, não é, da sobrevivência material, muitas vezes, de acordo com o que a gente, do peso que a gente coloca, da importância que a gente coloca naquilo tudo, realmente, às vezes, a gente não consegue um auxílio, né? Uma aproximação que nos dê assim uma orientação, uma coisa e tal. E ela precisava muito, né, trabalhar essa filha quanto a esses pensamentos que começavam a chegar, né, de suicídio, né? E, e ela é levada a esse núcleo, né, a casa da Dona Isabel. E aqui é interessante que ela fala que ela não tinha elevação espiritual suficiente para executar esse trabalho, né? Aqui ela diz o seguinte, olha, ah, bom, eu perdi aqui onde ela fala isso. Ela diz que ela precisava encontrar a filha à noite, né? Mas e também o grupo, ela também fazia parte de um grupo de trabalho, olha só. Mas ela ainda não possuía a elevação espiritual para poder agir
nesse caso. E aí foi levada, e ela fala grupos de tarefa permanente, né? Aqui descansei e pude agir com os grupos de tarefa permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. Então, a gente vê que existem aqueles grupos que estão ali de noite, né? Estão sempre no trabalho, não é? E eu sei que ela conseguiu com esse auxílio, né? Ela conseguiu ajudar a filha. E aí a gente vê, né, que quando a gente está disposto ao auxílio sincero, não é, e necessário, a espiritualidade vai nos ajudar, nos amparar para que a solução seja encontrada, né? Inclusive, ela fala aqui que ela descansou lá no posto, né? Provavelmente ansiosa por ajudar a filha, né? Ela não encontrava os mecanismos adequados para isso, né? Mas foi auxiliada e foi amparada para conseguir chegar até a filha, né? Mas podem falar aí. Você viu que ele falou no caso da outra senhora, ela precisava de um ambiente que a atmosfera espiritual estivesse despoluída de energias É, deletérias. Então, provavelmente, ela não conseguiria ajudar a filha no próprio ambiente domiciliar, onde a filha estava já sendo envolvida por inteligências, digamos assim, por irmãos infelizes. Então, provavelmente, o ambiente domiciliar dela estava contaminado e, digamos assim, com entidades ali presentes. E aí ela precisava remover a filha, então, certamente essas equipes de trabalho ajudaram a trazer a filha até ali, né? Fizeram todo o preparo para que ela pudesse aproveitar. Quer dizer, não é tão simples que a gente acha que, vou encontrar com a minha avó, com a minha mãe, sonhei. A é, gente acha que é fácil. E aí a gente vê quanto trabalho por trás disso para que a gente possa lembrar de uma experiência dessas de maneira proveitosa, né? A gente E ela acha que que é só fala assim. também, que eu achei interessante, o grupo onde o grupo onde ela era afiliada, né, de trabalho, não poderia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa, né? Então você vê, né, que tudo tem que ser muito bem amarradinho, né, para poder conseguir dar certo, né? E eu achei até porque você vê, ela está desencarnada há 11 meses, ela também deveria ser um espírito com uma certa nobreza, porque já está, de uma certa maneira, trabalhando, É, envolvida, 11 meses desencarnada, né? E no primeiro parágrafo que você leu, quando diz que o Telésforo delegou para o Aniceto tratar, né, para tentar o combate a esses irmãos, quer dizer, na realidade é uma falange das sombras que deve estar lá atacando, ou grupos de trabalho, coisa. E aí ele não poderia, naquele momento, falar com André Luiz e com Vicente, porque eles não estavam nem devidamente preparados, e muito menos nós, na segunda obra, que a gente acabou de sair de nosso lar, para falar desse movimento, dessas falanges, mas ele dá a pincelada para mostrar, olha, o quanto você vê, ele falou do vampirismo logo no final do capítulo anterior, e aqui ele vai falar do assédio organizado, como ele diz, uma cooperativa de irmãos. Então a gente vê que a coisa é séria. E dá bastante trabalho para esses irmãos, quer dizer, porque eles tentam, de toda sorte, boicotar os trabalhos no bem, né? Eles tentam de toda sorte. E normalmente é através de nós mesmos, né? Alguém gostaria de tecer mais algum comentário? Babi, quer ler um pouco?
Escute, minha amiga, interroguei. Há muitos postos de nosso lar como este? Ao que me informaram, há regular número deles, não somente aqui, mas também em outras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais entre as criaturas corporificadas na Terra. Nesses núcleos há sempre possibilidades avançadas, imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Nesse instante, dois camaradas que nos haviam dirigido a palavra durante a noite, despertando-nos sincera simpatia, apresentaram-nos saudações. Mas como? Perguntei. Retiram-se tão cedo? Vamos ao trabalho, respondeu-me um deles. Hoje à noite realizar-se-á o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Há também semelhante tarefa, indaguei espantado. Como não, meu caro? O próprio Jesus já dizia, há muitos séculos que a seara é grande. Há trabalho para todos. E cumpre-nos reconhecer que esta oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos, de maneira incessante. Você, no entanto, interroguei, permanece aqui desde os primórdios da fundação? O interlocutor esclareceu prontamente. Não, muitos, como nós, fazem aqui estágios de serviço. Somente alguns cooperadores de Isidoro e Isabel aqui estacionam desde o início da instituição. Nós outros, contudo, não nos demoramos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos. Um posto como este é sempre uma escola ativa e santa, e os que se encontrem no clima da boa vontade não devem perder ensejo de aprender. Continua. Acho que pode pegar mais um pedacinho. Desculpe-me em tantas interrogativas. Tornei, mas estimaria saber se vocês são os únicos com as atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem para a instrução e consolo. Não, e Delgardo e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano, nesse ramo de socorro. Os colaboradores são numerosos. Pode parar e comentar. Bom, então aqui ele pergunta, né, o André, para uma dessas senhoras, né, se há vários núcleos como aquele, né, e ela fala que existem vários, né, em várias, a gente sabe que tem, né, em várias cidades esses núcleos, né, e quando eles estão lá, vem outros dois cavalheiros, né, que iam se despedindo, e eles explicam, né, que ia ter à noite o trabalho de evangelização, e a gente vê aqui que eles são responsáveis por trazer, né, naqueles quarteirões ali que eles são da área deles, eu acredito que eu entendi aqui, né, que eles recrutam aquelas pessoas necessitadas para trazer, pessoas em condições, né, para trazer para esse trabalho, né, e deixa eu ver o que mais que eu vi aqui. Acho que é isso. Bom, aqui ele deixa claro que há trabalho para todos e cumpre-nos reconhecer que esta oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos de maneira incessante. Então, olha o compromisso, ela com 4 filhos pequenos, em momento nenhum interrompeu o trabalho evangélico na casa dela, que funcionava como realmente uma oficina. Então, olha a responsabilidade se ela interrompe o trabalho. Pensa bem. Aí a gente vai dizer assim, não, é porque não vai dar por causa disso, por causa daquilo, porque ó, essa mesa a gente vai parar, não sei o quê. Aí a gente vê o problema do compromisso, né? Essa é a primeira coisa. Depois, aí a gente vê que ela tem reuniões de estudo evangélico, né? Que vai se acontecer. E aí é tão bom saber que, olha, independente da gente fazer prece ou não pelos das pessoas queridas, há um trabalho de vigilância que recruta os necessitados que estejam em condições de serem levados à instituição. E aí a gente é como se eles fossem guardas noturnos, né? Guardas, né? Eles vão lá recolher e eles têm um responsável por uma determinada região, outros vão ser por outros. E aí a gente vai ver que
deve ter pessoas também que os acionam através da prece, quer dizer, deve ter uma série de outros mecanismos que eles não vão sair só, né, catando, mas tem assim nos lares, não é só nas ruas, nos lares, né, as pessoas necessitadas, eles vão recolher e vão levar. E aí é bom saber que, olha, tá vendo? A gente pensa que a coisa está à deriva, e não está à deriva. Né? Ele deixa claro também que eles estão mais em estágio de serviço, ficam 2 anos ali, né? E tem aqueles trabalhadores que são desde a época da Isabel e do Isidoro, que eu acredito que não sejam tantos assim, né? Então, é como o André, por exemplo. O André está no estágio de aprendizado. Aí ele vai sair daquele e vai para outro. Então, a pessoa pode. Fala, Glória. Não, deve ser aquele grupo de tarefa permanente que ela É, falou mais atrás, né? É um grupo que, É né, um, ele fi- faz parte, é uma equipe, né, que está ali, e aí as pessoas vão fazer estágios, tudo, né? não, e aí a gente tem ideia da complexidade que está por trás de uma casa pequena, de um núcleo, vamos falar, um núcleo que se propõe a trabalhar honestamente no bem. Olha a quantidade, agora você imagina, essa quantidade de espíritos, né, que são dezenas, dezenas e dezenas, cada um deles conhece a cada trabalhador da casa. Então, se nós, de alguma maneira, dermos conta do nosso recado, automaticamente nós vamos adquirir a simpatia dessas dezenas de pessoas que estão ali, a boa vontade para conosco, né? Porque aí quando a gente pede pelos nossos filhos, pede para não sei quem, pede para não sei quem, aí a gente pode, muitas vezes eu acho que a gente pede por quem não merece, mas há sempre uma intercessão em função, né? Vamos lá dar uma olhada, vamos tentar ver o que pode Faltam ser 5 minutos, feito. 6 minutos, né? Cinco Então a minutos. gente vai. Que você leu, aí você não tomou conta. Hã? A Glorinha vai. É verdade. Viu, Bahia? A Tá culpa vendo foi só? sua, viu? Eu não tomei conta. É. Aonde parou, Babi? Peraí. A essa altura, vai um dos irmãos. Tá. Então a essa altura, né? É. Meu Deus, soberano, que criou o céu e o mar, fez o azul na imensidão, espalhou vida pelo ar. Deus de amor, nosso Criador infinito em perfeição, luz maior a se refletir no esplendor da criação. Oh, Senhor,
esperança em cada manhã. Graças vos dou por estar aqui, ter em minhas mãos o amanhã. Deus de amor que alivia a dor e encaminha a redenção. Luz maior, a luz envolver, abraçando a criação. Luz maior, a luz envolver, abraçando a criação. Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus pelo amor com que Ele nos envolve a todos, pelo sacrifício a que se submeteu, vindo até nós, que o crucificamos, que o negamos, mas Ele veio para nos trazer a vida. Então, Senhor, hoje nós aqui comemoramos a Tua partida pela crucificação, pelo martírio, mostrando-nos o caminho da redenção através da humildade, da renúncia, do sacrifício extremo, mostrando-nos que só há vida quando os nossos interesses estão olhando e buscando a felicidade dos demais. Então, que possamos, Mestre, aprender contigo a sermos mansos e pacíficos, a renunciar a nossos desejos inferiores, a nossas ilusões passageiras. Que possamos, Senhor, abrir mão daquilo que não nos convém mais, para aplicar nossos esforços no trabalho de melhoria de nossos pensamentos, de nossas atitudes, de nossa vida. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo amor, pela paciência, pelo amor infinito com que elaborastes essa terra, cenário fantástico, que nos oferece todas as possibilidades de crescimento e aprendizado. Obrigado por todo o trabalho milenar, preparando-nos a morada, estudando as possibilidades dos nossos caminhos melhores, ajudando-nos a ultrapassar fronteiras infinitas, para que possamos abandonar a materialidade em busca da espiritualidade maior. Senhor,
Não queremos guardar a imagem da tua crucificação. Queremos guardar a imagem dos teus exemplos todos de amor, de doação, de tolerância, de sacrifício. Possam ficar guardados em nossa mente, possam suplantar as nossas reminiscências inferiores e possamos, Senhor, realmente trazer para a nossa vida prática os teus ensinamentos. Abençoa todos os espíritos que estão próximos a nós, a todos aqueles que foram trazidos para participar desse estudo. Abençoa a todos os nossos companheiros que hoje não puderam participar, mas que onde se encontrem sejam envolvidos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Pedimos também pelos nossos lares, pelos nossos familiares, principalmente por aqueles que ainda não descobriram que têm falta, que têm necessidade de ti. Desperta-os, Senhor. Abre-lhes a mente aos valores do Espírito. Sacode-lhe as almas, ainda agarradas ao chão. Desperta-os, Senhor, assim como também nos despertastes e cuidas de nós. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja.